Vamos começar falando sobre o conjunto de medidas que foi anunciado hoje pelo governo federal para a área de segurança pública do país. Durante a cerimônia foram apresentadas as mudanças no decreto de armas. Quem vai contar essa história para a gente já ao vivo é o André Anelli. Ô Anelli, conta para a gente primeiro o que muda para os CACs. Muito boa noite para você, bem-vindo. Oi, Evandro, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. O governo federal decidiu por diminuir o número de armas e munições a serem utilizados por CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores. Pelas novas normas, o número de armas por pessoa cai de 60 para 16. Outra mudança é em relação à Polícia Federal. A corporação passa a fiscalizar e monitorar os registros de armas que antes eram de responsabilidade do Exército. Durante o anúncio dessas medidas, o presidente Lula também chamou a atenção de policiais que ocupavam grande parte do auditório aqui no Palácio do Planalto. O presidente disse que os profissionais da segurança pública devem ter atuação apartidária. Ninguém que é carreira de Estado deve favor a presidente da República, governador do Estado, porque vocês devem trabalhar para todas as pessoas que estiverem exercendo o cargo de presidente, o cargo de governador, porque vocês não podem ter partido. Se vocês querem ter partido, tenha no dia da eleição de votar, mas vocês não podem agir em benefício de um ou de outro, porque vocês são carreira de Estado. E aí, durante o evento que teve esse discurso do presidente Lula, o governo federal anunciou também que os clubes de tiro tiveram alterações. Eles também viraram alvo desse decreto anunciado, publicado hoje. Os estabelecimentos terão nova regulação de horário e não poderão funcionar 24 horas por dia. O horário limite de fechamento vai ser às 10 da noite. Os estabelecimentos também não poderão funcionar perto de escolas. Outra mudança por meio de decreto é que o governo acabou com a permissão de portar arma municiada entre a residência e o local de atividade de tiro esportivo. Agora será obrigatória a emissão da guia de tráfego para transitar com armas de fogo. O arsenal deve ser registrado e deve estar sem munição em trajeto pré-estabelecido, por período pré-determinado e de acordo com a finalidade declarada. Evandro. André, eu peço que você permaneça aí, que daqui a pouco eu quero falar sobre também um projeto que foi encaminhado para o Congresso sobre as penas para atos antidemocráticos ou para quando houver atentado contra autoridades como o próprio presidente da República e ministros do Supremo Tribunal Federal. Fica aí, é só um pouquinho porque eu queria falar sobre essa questão das armas com os nossos comentaristas. Nelson Kobayashi, Dora Kramer, bem-vindos, que bom recebê-los aqui nessa sexta-feira. Vocês nos ajudam a respirar um pouquinho assim nessa semana que vai chegando ao fim. E eu quero entender de você primeiro, Koba, como é que você avalia essa medida, né, que se cumpre de uma promessa do presidente Lula que vem desde a campanha. E eu quero também entender de você se você vê mudança relevante nessa transferência do controle que migra do Exército para a Polícia Federal em relação aos CACs. Boa noite. É uma medida totalmente revanchista, né? Até nisso, nessa mudança das Forças Armadas para a Polícia Federal. Boa noite, Evandro Cini, Dora Kramer, toda a audiência do jornal Jovem Pan. Eu entendo todo esse pacote de mudanças como revanchismo. Revanchismo porque foi uma pauta muito ligada à ideia, à pessoa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tantas mudanças que, no final das contas, podem até ser negativas para a segurança pública. Por quê, Koba? Por exemplo, o fato da pessoa, que é o CAC, andar desmuniciado da sua casa para um clube de tiro e do clube de tiro para a sua casa, facilita a ideia de bandidos de furtarem essas armas que são caríssimas e desviarem a finalidade dessas armas para o crime organizado. Não é muito claro de que se uma pessoa tem uma arma cara, um fuzil ou qualquer coisa do tipo, ele saindo, havendo a certeza de que essa arma estará desmuniciada, não vai facilitar a vida de uma equipe, de uma organização criminosa de abordar esse carro e simplesmente furtar, roubar esse armamento?
Ou seja, é um ato que não condiz com a segurança. Se a pessoa estiver municiada, o bandido vai pensar duas vezes de abordar um carro desse com a ideia de roubá-lo. Por exemplo, a ideia de limitar a atuação dos clubes de tiro também não é boa, porque quanto mais treinamento em clubes de tiro, a gente diminui a possibilidade de acidentes no manuseio dessas armas, porque as pessoas com mais frequência ao clube de tiro vai ter mais habilidade, mais perícia no manuseio. A questão de limitar os calibres, altos calibres, para esses CACs também não é tão inteligente assim, não é pautado em bons estudos, até porque para a caça em especial é importante que seja um alto calibre, de que o armamento tenha o stop power, o poder de parar, por exemplo, um animal de 200, 300 quilos, por exemplo. Não vai ser com um tiro de 38 que ele vai eliminar a ação de um animal que pode ser até perigoso contra o caçador, enfim. Diversas medidas não tão bem estruturadas, pautadas em estudos que podem comprometer a vida e a segurança das pessoas envolvidas. Ô Dora, eu queria entender a sua análise sobre esse pacote que foi anunciado por Lula, nesse caso, né, esse decreto em relação às armas, e também a fala de Lula sobre a despolitização das polícias aqui no Brasil. Muito boa noite para você, bem-vinda. Boa noite, Evandro, boa noite, Kobayashi, boa noite a todos. Olha, como você bem disse na sua apresentação, é uma promessa de campanha, é uma posição do presidente que ganhou a eleição, que foi eleito, portanto, não vejo nada de surpreendente. O que eu queria notar na política é que foram feitas reduções, restrições significativas, mas não radicais, talvez como quisesse o presidente, porque nesse discurso que ele fez hoje, ele fala em país desarmado. Essa é uma realidade, a proibição de venda de armas, tal, já vivemos lá no final dos anos 90, era isso que ele preferia, só que não é isso que dava para fazer. Então, na política, o que deu para fazer foi esse mais ou menos aí o meio termo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, para tentar o quê? Atenuar a reação. Agora, o ministro Flávio Dino, quando ele apresentou o pacote, os decretos, o conjunto de decretos, ele disse que as restrições podem aumentar a depender dos resultados. Quer dizer, o governo meio que testou, botou aí, vamos ver como é que isso pega, e isso eu acho que, embora seja decreto, gente, decreto tem vigência e tal, não passa pelo Congresso, mas o Congresso sempre pode apresentar um projeto de decreto legislativo, não sei se nesse caso vai, mas discussão vai suscitar, sem dúvida alguma, na volta do recesso. Obrigado, Dora e Koba, já converso mais com vocês.